Olá e bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um único capítulo de uma carta antiga, o capítulo 15 de Romeá. Um capítulo bem denso, por sinal. Muito. E a nossa fonte aqui tem uma perspectiva hebraica, então, só para contextualizar, vamos usar nomes como Shaul, em vez de Paulo, e Yaldin para o povo de Israel, tá? Perfeito. E a nossa missão é tentar entender como esse líder, o Shaul, buscava unir dois grupos bem diferentes, os fortes e os fracos. E ainda descobrir os planos de viagem dele para um lugar surpreendente. Sim. E o que eu acho fascinante aqui é a ideia central dele, que é totalmente contraintuitiva hoje em dia. Shaul diz que a maturidade, a tal força na fé, não te dá privilégios. Pelo contrário, né? Exatamente. Te dá mais responsabilidade. É sobre ajudar a carregar o fardo dos outros. O objetivo final dele é a harmonia. O texto usa uma imagem ótima. Glorificar o Criador com uma só boca. Ok, vamos lá. A instrução dele é muito direta no começo. Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. É quase um ataque ao egoísmo religioso, essa ideia de que a fé é só para mim. Totalmente. Não se trata de agradar a si mesmo, mas de edificar o outro, de construir a comunidade. Mas não é só uma regra de boa convivência, né? Tem uma base teológica bem complexa por trás disso. Exato. E essa base está na missão de Yahushua o Mashiach. Shaul faz uma distinção aqui que é, muito cuidadosa. Para o povo Yaldin, ele diz que Yahushua veio confirmar a Emet. A verdade, a fidelidade das promessas. Isso, as promessas feitas aos patriarcas. Era sobre cumprir uma aliança antiga. Agora, para as outras nações, a lógica é outra. Para elas, ele veio para que pudessem glorificar o Criador pela sua Rachamim. Pela misericórdia. Pela imensa misericórdia. Peraí, então para um grupo ele confirma promessas e para o outro ele aparece como pura misericórdia? Isso não poderia criar uma cidadania de primeira e segunda classe na comunidade? Ótima pergunta. É exatamente essa tensão que o Shaul está tentando resolver. Ele argumenta que não são duas classes. São, dois portões de entrada para a mesma casa. Ah, interessante. Um grupo entra pela porta da fidelidade da promessa, o outro pela porta da misericórdia inesperada. Mas ambos estão dentro. E para provar que isso não é uma invenção dele, ele vai buscar lá atrás no profeta Ishaial, o nosso Isaías. Mostrando que isso sempre esteve no plano. Sempre. A inclusão das nações já estava prevista. Entendi. Então essa teologia toda não era só uma ideia abstrata, era o que movia o projeto de vida dele. E que projeto, hein? Sefarade, eu tive que pesquisar. Pois é. A gente está falando da Espanha. É impressionante pensar nisso para a época. Era o fim do mundo conhecido para eles. Mas o mais curioso não é nem a viagem em si. O que é, então? É o que ele precisa fazer antes de ir para Sefarad. Ele tem uma missão paralela, um desvio. E é nesse desvio que está o coração de toda a mensagem dele. Que é? Levar uma terumá, uma oferta em dinheiro, para os Yaldin pobres em Yaushalaim. Certo. E aqui a argumentação dele fica ainda mais ousada. Ele não pede isso como caridade, como um favor, né? De jeito nenhum. A linguagem que ele usa é fortíssima. Ele estabelece o que o material de estudo chama de lei da reciprocidade espiritual. Reciprocidade. É uma ideia quase radical. Ele não fala de um favor, ele fala de uma dívida. Uma dívida. Isso muda completamente a dinâmica de poder. Totalmente. O raciocínio é o seguinte: se as nações se tornaram participantes do maior tesouro espiritual dos Yalden... As escrituras, o Mashiach... Exato. Se elas receberam tudo isso, então elas têm o dever moral de retribuir com ajuda material. É como se ele dissesse, não existe almoço grátis nem no mundo espiritual. A terumá, a oferta, era a manifestação prática daquele princípio de misericórdia. Uma via de mão dupla. Que constrói uma família, não só uma organização. Então, amarrando tudo isso, este capítulo é bem mais que teologia antiga.
É um manual prático sobre como construir uma comunidade de verdade que equilibra o respeito pelas raízes com uma inclusão radical de novos membros. E tudo sustentado por apoio mútuo real. Exato. Um modelo que não separa a fé da ação social. E isso, sabe, me leva a uma última questão. O texto descreve todo esse trabalho do Shaul de unir povos e culturas, como a preparação das nações para serem apresentadas como uma oferta sagrada. Uma terumá. Uma terumá, ayá. E isso nos deixa com um pensamento talvez um pouco provocativo. Em um mundo que muitas vezes nos trata como números, como estatísticas, o que mudaria se a gente enxergasse o nosso impacto na vida dos outros não como uma tarefa, mas como a preparação cuidadosa de uma oferta sagrada?